Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico, né? Engraçado, os protestantes, eles falam que Nossa Senhora é pecadora, que uma mulher comum, que, que não é santa, que a Igreja Católica é a Babilônia, a prostituta, etc. Nós católicos somos adoradores de imagem, nós somos idólatras. Quando aparece uma pessoa como eu, simples e humilde, defendendo a igreja, os protestantes ficam brabo. Falam que, pra mim, calar a boca, quem sou eu, no meu canal aí, quem sou eu para falar de Martinho Lutero? Para os protestantes, Martinho Lutero foi um grande homem usado por Deus. Cara, se eu for ouvir a pregação de Martinho Lutero, vou estar indo contra a Bíblia, cara. A Bíblia fala e proíbe divisão. 1 Coríntios 1:10, ó. Ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que desconfie. Que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Você está entendendo? Se a Bíblia proíbe divisão, por que vou seguir umas placas dessa divisão? Porque eu vou dar ouvido por Martinho Lutero, que, para mim, na minha opinião, ele é um homem covarde, porque quando ele teve a oportunidade de dar a vida para a igreja, de edificar a igreja, pregar contra aqueles hereges que tinha dentro da igreja naquela época, e hoje também tem. Ele preferiu fugir e fundar outra igreja. Ouvindo quem? Os príncipes daquela época. Que interessante. Quando ele chegou, quando foi provada a sua fé para defender a igreja, dar a vida pela igreja, como o Padre Pio, como os padres apostólicos, como os primeiros cristãos ali, ele preferiu correr, sair fora e fundar outra igreja, protestar. Cara, a Bíblia proíbe divisão, cara. A Bíblia proíbe outro evangelho, outra doutrina. Se você for prestar atenção aqui, ó, olha só que interessante, cara. 2 Coríntios 11:4. Olha só. Então, não tenho medo de falar, cara, porque a Bíblia me dá esse respaldo. Defender a minha fé, defender a Igreja Católica, porque a Bíblia vem da Igreja Católica. E tem como refutar qualquer protestante dessa face da terra, Rodrigo Silva, Sila Malafaia, esses doutores, esse teólogo, esse historiador, com a palavra. Que interessante. Aí vem aqueles padres lá de Adventista, testemunha, os pentecostais duelar com o padre Luiz Toro, toma um couro, cara, porque o cara conhece a Bíblia. Do jeito certo. Que interessante. Por isso que vocês ficam bravos. Quando aparece uma pessoa que conhece a Bíblia realmente e consegue refutar vocês com a luz da palavra, vocês ficam bravos, cara. Porque o seu fundamento vem do Satanás. A igreja protestante, o fundador dela, como diz o Padre Pio, é o Satanás. Vai dizer aqui, ó, 2 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ó. Assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da sinceridade para com Cristo, ó. Olha só, assim como a serpente enganou Eva com a sua palavra, com a sua pregação, com o seu engano, quem está querendo pregando para Jesus Cristo ali em Mateus 4, Lucas 4? Satanás. Também está escrito. Usou o estudo apologético. Cristo. Para combater esse cão, esse herege. E nós combatemos hereges com a palavra também. Do jeito certo. Não colocando coisa que não tem. Olha o 4. Agora o 4 vai falar. Ó. Falamos do 3, versículo 3, que está ensinando do que o apóstolo Paulo está falando. Porque vamos pregar a Jesus diferente. Por qual inspiração? Por quem está inspirando? Por qual espírito? Da serpente. Ao 4, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se está de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro Evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Isso é interessante. E em João 1:2, 18-20, e se eu for dar ouvido para o fundamento de Martinho Lutero, estou indo contra o Espírito Santo,
Estou indo contra a palavra que Cristo confiou a sua igreja aos apóstolos e foi edificado também o fundamento dos apóstolos, não o fundamento de Martinho Lutero, certo? Ou Rodrigo Silva, certo? Ou Agenor Duque, certo? Ou Sila Malafaia, certo? Ou Universal, Agenor Duque, não. Ou Universal, né? Edir Macedo, não. O Mundial, não. Tá falando edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O que é fundamento dos apóstolos? Os primeiros cristãos. Martinho Lutero, ele tinha essa sucessão dos apóstolos. Quando ele se revoltou contra a igreja, ele foi excomungado. Que foi pregar outra doutrina. Foi protestar contra o magistério, contra o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Apóstolo Paulo fala, quem é o baluarte da verdade? A igreja. Efésios 3,10. A divina diversidade de sabedoria será conhecido pela a igreja. Que igreja? Efésios 4,5. Um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Que interessante. 1 Coríntios 12, 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não irá prevenção contra ela. Simples. Tá vendo? Contra quantos princípios Martinho ele saiu? Mas, olha só, Martinho Lutero, ele é um anticristo, cara. Um do anticristo, né? O anticristo mesmo, de divisores. É muito anticristo. Quem protesta contra a igreja. Quem cai em apostasias. Aqui, ó, João. 1 João 2:1. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo vem aí. Vem, eis que há muito anticristo, por isso conhecemos a última hora. Conhecemos que é a última hora. Olha só. O anticristo, ele vai protestar, perseguir, degrenir a igreja de Cristo. Fundando outra igreja. Segundo Coríntios 4. Certo? Eles saíram dentre nós. Olha só. Martinho Lutero saiu da onde, o protestante? Martinho Lutero veio da onde, meu querido? Do nosso. Olha só. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso você dá para que se conhece que nem todos são dos nossos. Olha só que interessante. Vós, porém, tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas. Ó. Quem está na unidade dessa igreja tem a unção dos santos e sabe todas as coisas, sabe refutar esses caras. Interessante. Olha só que interessante. Vamos mais. Em 2 João 1, 7, ó. Falsos profetas, ó. Olha só, cara. Muitos sedutores têm saído pelo mundo. Quem são esses sedutores? Edir Macedo é um. Sila Malafaia é outro. Agenor Duque é outro. Valdomiro Santiago, esse dia tava uma briga, o Valdomiro Santiago e Agenor Duque. Um falando mal do outro. Olha só que interessante. Os quais não proclamam Jesus. Cristo, né? Que se encarnou, quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Olha só. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Ó. Fruto do nosso trabalho, porque não dá ouvido para esses sedutores. Fundadores de igrejas. Né? Olha só, o 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina, olha só, de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Ó. Olha só, cara. Quem permanece nessa doutrina, as apóstolos 2:42, perseverar ele na doutrina dos apóstolos, ou João 7, 14 ao 17,
E quem não, ó, e todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina, não tem Deus. Ó, interessante. Vem, por exemplo, você tá lá na praça, ali tem uns 4 pastores pregando. Não tá anunciando essa doutrina, tá anunciando um Jesus diferente. A sua igreja, que você falou que para me calar a boca, prega uma doutrina. É a doutrina do fundamento dos apóstolos? É tirar da escritura, né? Mas que fundamento? Você tá entendendo, ô meu querido? Ó, o 9, ó, o 10. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudai, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só, que interessante. Olha só. Agora você cata aqui. Qual doutrina, qual doutrina vai manter a integridade? A tradição. Segundo Tessalonicenses, ó. Martinho Lutero foi até contra isso aqui, ó. 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento de que nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só. Ó, o 6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que leva a vida ansiosa, ao contrário, à tradição que de nós tende recebido. Por que Martinho Lutero não seguiu a tradição? Por que esses pastores não seguem a tradição? Por que você não segue a tradição? Não é a tradição de Edir Macedo, de Tim Malafaia, dessas igrejas de homem, não. A tradição de mais de 2000 anos. Certo? Agora você cata aqui em Tito 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Interessante. Agora você cata aqui o Romanos. Olha só que interessante. Dá para me virar pastor, né? Ganhar dinheiro, né? Enganando o povo. Que é tática do anticristo. Muitos anticristos, né? Já tem a base como vai ser o anticristo. Vou se comportar igual a esses fundadores de igreja. Olha só que interessante. Romanos 16. Acho que esse versículo que te irritou muito, né? Rogo aos irmãos que desconfieis daquele que causa divisões. Apóstolo Paulo está falando o quê? Não para ter divisões, para ter o mesmo pensamento. Escândalo. Apartando-se da doutrina. Ó. Em 2 João 1, o 7 diante fala, porque aquele que não segue essa sã doutrina não tem o pai e o filho. Tem que seguir a sã doutrina para ter o pai e o filho. E ser cheio do Espírito Santo. Que recebeste. Evitais, ó. Olha como a Bíblia fala de vocês. Os provocadores de divisões. Esse daí não serve a Cristo, ó, nosso Senhor, mas o próprio vento. E com palavras doscicadas em linguagem longeira de corações simples. Qual é o foco dessas divisões? Qual é o foco desses divisores? Qual é o foco desses muitos anticristo? Qual é o foco dessas outras doutrinas? Pregar outro Jesus diferente, 2 Coríntios 11:4. Em Pedro, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, para você entender, poderia citar mais versículos, vários. Por que eu faço esse trabalho? Porque minha missão é amar a igreja, defender a igreja. Mostrar para o povo católico ter argumento contra o protestantismo. O meu foco não é atingir o protestantismo, porque não me interessa o protestantismo, porque eu não sou protestante. O que me interessa é o que ele está falando sobre a amada igreja. Esse é o meu papel, defendê-la. Não tenho nada contra esses pastores. Não. Sim, olha só que interessante, ó. Falsos doutores e seu abustres, né? 2 Pedro 2:1. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, ele negando, assim como o Senhor que o resgatou, atrairão sobre si uma ruína repetida. Muitos seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa do caminho da verdade ser caluniada.
Ó o foco aqui, ó. Caluniar o caminho da verdade. A Igreja Católica é a Babilônia. A Igreja Católica é a prostituta. Maria é pecadora. Os católicos são idólatras. A Igreja Católica se corrompeu. A Igreja Católica, como diz aquele pastor lá, dando aquela entrevista lá, porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica, Paulo Júnior, falou que a Igreja Católica é uma igreja pagã. Martinho Lutero trouxe a origem. Como você vai trazer a origem do fundamento dos apóstolos se você apartou do fundamento dos apóstolos? E se a igreja se corrompeu com o passar do tempo, então a profecia de Cristo caiu o decreto. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno prevaleceram contra a igreja? Por que as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja? Porque o fundador é santo e a esposa é santa. Que interessante. A igreja não tem culpa dos falsos profetas, dos falsos padres, dos falsos discípulos, dos falsos missionários. A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5, 27. Né? Que é movido por cobiça 3. Eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo a condenação ameaça e a sorrindo não dorme. Então, quem é você? Eu falo, quem é você? Pra mandar eu calar a boca. Aqui, ó. A Bíblia fala. Quer continuar na divisão? Tá fora contra a Bíblia. Quer continuar seguindo outra doutrina? Tá fora. Que a Bíblia prova e mostra que só tem uma igreja fundada. Uma só. Não várias. O que Martinho Lutero fez foi contra a Sagrada Escritura. Por isso que aquela santa lá, Beata, viu ele lá no inferno. Blasfemou contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Mudar o princípio da Escritura. Quem inspirou os apóstolos a pregar e a escrever a Escritura? O Espírito Santo. Olha só que interessante. Toma cuidado, meu querido. Uso pessoal, interpretação pessoal, criticar a igreja, falar mal da igreja, etc. Cuidado, você pode ir lá onde Martinho Lutero está. Esse grande homem de Deus, reformador, voltou à origem. Como? Sem o fundamento dos apóstolos? Sem o pastoreio? Sem a Quefas? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. E eu fico muito feliz que esse vídeo te irritou, cara. Que eu estou no caminho certo.